Glórias a Deus. Vamos estar de pé. Proibido o irmão Dioclésio vai chegar aqui, fazer uma oração e já passando para o nosso pastor. Graças a Deus, saudamos os irmãos para a paz do Senhor. Oramos, Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai. Mais uma vez, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade que tu nos concede. Já que estamos na tua presença, onde louvamos o teu nome. Pedimos agora a tua bênção para o teu servo, pastor Roberto, que vai estar ministrando a tua palavra. Fala com cada um de nós, Pai. É o que nós pedimos e em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos então, meus irmãos, abrir a Bíblia em Filipenses, no capítulo 3 de Filipenses. Capítulo 3. Graças a Deus pela vida de cada um que veio aqui essa noite. Aleluia! Que veio aprender a palavra do Senhor. Não tem avivamento, não tem vida com Deus, não tem nada que possa ajudar um cristão mais do que a palavra de Deus. Nada. Todo crente que ama a Bíblia cresce. Todo crente que ama a Bíblia desenvolve, vai para frente. Ele é mais crente, ele é mais objetivo, ele é mais entusiasmado. Todo crente que preza a palavra de Deus. Você pode participar de qualquer movimento do Espírito Santo, qualquer um deles. Jesus levantou um coxo ali, curou um cego ali, e isso vai passar. Agora, quem ama a Bíblia, ele é crente hoje, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Ele acorda crente, dorme crente, vive crente. Amém, igreja? Eu não me iludo com barulhada. Eu não me iludo com esse negócio. Naquela igreja lá está um movimento. Eu sei. Se não tiver um movimento da Bíblia, aquilo não vai longe, não. Aleluia. Vocês não se iludam com isso. Se não tiver Bíblia no meio, meu querido, o negócio já viu aquelas palhas que pegam fogo? Paga rápido também. Não dura. Eu já vi muitos avivamentos, entre aspas. Começou num fogaréu danado, daqui a pouco, se não tiver Bíblia no meio, não vai longe. Não se iluda com isso. Crente genuíno ama a palavra de Deus. Todo crente genuíno ama a palavra de Deus. Filipenses 3, 1 diz assim. Filipenses capítulo 3. Deixa eu achar aqui. Versículo 1 diz assim. Meus irmãos, quanto às outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Para mim, não é difícil escrever-vos as mesmas coisas, e isto vos dá segurança. Não me canso de escrever as mesmas coisas. Podeis assentar, queridos irmãos. Isso dá segurança. É o que Paulo disse na igreja de Filipos, quando ele, em sua carta, ele falou: não me canso de escrever sempre a mesma coisa para vocês. E às vezes a gente vem para a casa de Deus, parece que a gente está ouvindo sempre a mesma coisa, né? Mas a Bíblia diz que isso dá segurança para vocês. Isso dá segurança. Viu? Eu quero falar nessa noite, meus queridos irmãos, um assunto importante. Toda a Bíblia é importante. Eu quero falar sobre questões espirituais que dependem só de Deus. E questões espirituais que dependem de nós. Por exemplo, existem coisas na vida espiritual que só dependem de Deus. De mais ninguém, não depende de nós. Deus faz, só Ele pode fazer. Mas existem coisas que vai depender da gente, para Deus fazer. Vamos examinar isso então. Eu queria que alguns irmãos abrissem a Bíblia em João 16, 8. João, capítulo 16, versículo 8. Quem achar ler em voz alta,
para todos ouvirem. João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa ação de convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo não depende de nenhum de nós. Só de uma pessoa, o Espírito Santo. Você nunca vai com a sua conversa convencer alguém do pecado, do juízo e da justiça, a não ser o Espírito de Deus. Isso só Ele pode fazer. O Espírito Santo é quem intercede por nós. Devemos pregar a palavra. A palavra somos nós que pregamos. E anunciar as boas novas de salvação de Cristo. Contudo, o Espírito Santo é quem atua, levando a pessoa ao arrependimento. Todas as pessoas que você prega se arrependem? Sim ou não? Igreja de Jesus Cristo, que não foi arrebatada ainda daqui. Todas as pessoas que você pregou o Evangelho se converteu? Sim ou não? Então não vai depender de tudo, está vendo? Porque se depender de nós, todas as pessoas que ele pregasse, elas teriam que se converter. E como não depende de nós, depende só de Deus, do Espírito Santo, tá? Da ação do Espírito Santo de convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça, então a tua função é pregar, evangelizar, mas a função do Espírito é convencer. Aí entra outros fatores. Mas por que o Espírito Santo não convence todo mundo? Porque aí tem aquela questão do livre-arbítrio que Deus dá a cada um. Porque se fosse assim, Deus salvaria toda a humanidade, sem exceção de ninguém. Aí tem aquela questão do livre-arbítrio. Então, essa questão não depende de nós, depende só de Deus. Por exemplo, eu queria que você abrisse a Bíblia em Romanos 12:3. Romanos 12:3. Romanos 12:3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A medida da fé que Deus, igreja não foi arrebatada, cadê? A medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Olha para mim aqui. Quando você aceita Jesus como Salvador, Deus lhe dá uma medida de fé. Vou repetir. Quando você aceita Cristo como Salvador, Deus lhe dá uma medida de fé. Ah, pastor, mas eu conheço umas pessoas que têm uma fé tão grande, outras não têm quase fé nenhuma, outras estão sem fé, outras estão abatidas já não tem esperança de mais nada. Mas a medida que foi dada para um, foi dada para outro. Igualzinho, não teve mais nem menos. Então o que aconteceu com as pessoas? É que uns desenvolveram a fé, outros estagnaram a fé e outros mataram a fé por causa da incredulidade. Na verdade, todos têm uma dosezinha de fé, porque senão você nem estaria aqui hoje. Aleluia. Amém, querido? Amém. Que você estaria? Não tem fé nenhuma, perdi a fé completamente. Eu vou no culto, mas não tem fé. Não, tem uma medida assim. Essa medida é dada para todos. Agora, uns desenvolvem a fé. Por que Paulo disse para Timóteo assim? Timóteo, exercita-te na fé. Porque a fé sem exercício, ela fica estagnada. Amém, igreja? Amém. Fé sem exercício, ela fica estagnada. Você pega um novo convertido, que recebe a mesma porção de fé que você recebeu quando aceitou Jesus, há 15 anos atrás. O novo convertido vai lá orar pelo enfermo, vai lá visitar o hospital, vai lá para o ar livre, vai lá e está com aquele gasto todo, você está exercitando a fé. Aí você fala assim, eu quero aceitar Jesus ontem, já quer fazer tudo.
Mas não é, querido, é que você deixou a tua fé estagnada e ele está desenvolvendo a dele. Glória, aleluia. Amém, querido? Amém. Ele está exercitando a dele. Toda vez que você recebe um convite, pastor, fulano, o irmão, o José, o Maria, o Antônio, vai orar por uma pessoa que está com um problema ali, você transfere para alguém essa responsabilidade, você está deixando de exercitar a sua fé. Você está transferindo para os outros. Aí o outro vai. Aí daqui a pouco esse outro que orou e deu a vitória, a fé acrescentou, se exercitou. Daqui a pouco está orando por outro problema pior. Está orando por outra situação mais agravante. Então quer dizer, aquela pessoa está sempre desenvolvendo fé e exercitando fé. E você ficou parado. Aleluia. Aí tu não pode reclamar que Deus usa um, não usa outro, não usa mim. É só para exercitar a tua fé. Porque a mesma porção foi dada para um, a mesma foi dada para o outro. Não teve diferença de porção de fé. É que uns desenvolveram, outros não. Agora, lê, por favor. Isso aí só Deus pode dar. Não depende de nós receber essa porção da fé. Isso Deus é que pode fazer. Agora, fé para quê? Lê Romanos 1,17. Romanos 1,17. Quem achou? Por favor. Por nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Mais alto. Pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Muito bem. Ação, fé que atrai a ação de Deus, viu? E fé que aumenta, fé que cresce, só Deus pode dar. Aleluia. Só Deus pode dar para a pessoa. Agora, como eu já disse, essa fé vai depender muito de você colocar em prática ou não. Se uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho na vida, nunca na vida dela, ela ouviu alguém pregar o Evangelho para ela pode ter fé sim ou não, igreja? Nem? Pode. Por que ela pode? Porque a própria natureza, o próprio mundo, o próprio universo, tudo que está em volta dela, revela a glória de Deus. Ah, então é Deus que dá a fé? Sim, porque se não fosse dado por Deus essa fé, nenhum ser humano se salvaria. Como é que a gente creria em Deus? E como é que aqueles índios que estão lá no meio do mato, que nunca ninguém chegou a eles para pregar o Evangelho para eles, se salvariam? Deus seria injusto com eles. Eles têm uma consciência, eles têm tudo ao redor dele que revela a Deus. Se uma pessoa não ouvir o Evangelho, ela não está escusa diante de Deus do juízo final. Porque a Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus e a força do seu firmamento revela o seu poder. E isso quem dá é Deus, só Deus pode fazer. Amém, igreja? Amém. Então ninguém está inocente perante Deus. Principalmente numa época em que se o Evangelho está sendo pregado assim, através de todos os meios de comunicação, de todas as formas possíveis, e a Bíblia diz que uns pregam até por inveja, outros pregam por competição, outros pregam por ganância, por isso, para mim não importa que seja pregado o Evangelho. Mas que está sendo pregado, está sendo pregado. Então, o poder que regenera o coração humano e opera a fé para a salvação vem de Deus. Então, isso só Deus pode fazer. Deus não pode fazer contando com você. Só Ele pode produzir essa fé.
acreditar no Criador, acreditar num ser superior, acreditar do jeito que as pessoas querem dizer, numa pessoa acima de nós, entendeu? Não interessa. Tudo se resume a Deus, o Criador de tudo. A libertação de uma pessoa, Mateus 8, 28. Quem achar, lê, por favor. Daqui a pouquinho eu vou falar, não vou demorar muito, daquilo que depende de nós para Deus fazer. Mateus 8, 28. Quem achar ele, por favor? Até o 32. Tendo ele chegado a outra margem, na terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos esperes, manda-nos para manadas de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Muito bem. Um demoniado é liberto, depende dele? Não. Sim ou não? Não. Depende de Deus. Essas coisas só dependem de Deus. É por isso que nem nós temos autorização de orar por um endemoniado. Orar, não é nem orar por um demônio. Expulsar um demônio a não ser por nome de Jesus. Que só depende dele. Não depende de nós. Ele diz: em meu nome expulsar o demônio. Em meu nome colocar a mão sobre os enfermos. Em meu nome. Depende só dele, não depende de nós. Então, como isso tem a concessão dos dons espirituais, só depende de Deus. Dons espirituais, não é você que vai lá no céu buscar um. Não. A Bíblia diz que você tem que buscar, clamar, pedir, mas quem dá é só Deus. Se ele não der, você não der. Aí eu fico admirando pessoas que às vezes recebem um dom, ou recebem a manifestação de um dom, e acham que todos os dias que ela orar, esse dom tem que se manifestar. Não é assim. Nem todas as vezes aquele que profetizou num culto, ele tem que profetizar todos os cultos, porque não são todos os cultos que o dom se manifesta. O dom se manifesta quando Deus quer. Amém, igreja? Amém. Quando Deus quer. É por isso que eu não concordo com aquele negócio. Tem uma irmã lá que se você for lá, ela vai contar a tua vida. Tem um irmão que ele revela o nome de todo mundo. E se você for lá, alguma coisa Deus vai falar contigo. Nem sempre, porque o dom é manifestado quando Deus quer. E tem pessoas que acabam usando o dom como se fosse dela própria. E não está correto. A distribuição dos dons ministeriais depende só de Deus também. Dom ministerial, Deus deu um para apóstolo, para doutores, para profetas, para isso, para aquilo. Isso não depende do ser humano, depende de Deus. Deus pega um analfabeto e faz dele um doutor. Deus pega um doutor e põe ele para ouvir você, um analfabeto, pregar. Só depende de Deus. Então essas coisas não dependem do homem. Depende unicamente de Deus. Por exemplo, o juízo final, viu? Satanás sendo lançado no inferno para toda a eternidade. Não depende da tua oração, não depende do teu clamor, não depende se você intercedeu ou não, não vai mudar essa história. Isso já está decretado por Deus, só depende dele. Já está decretado por toda a eternidade. O que Deus decretou, você não vai mudar orando. O juízo final vai acontecer, não depende se você orar ou não. Satanás será lançado no lago de fogo, não depende se você orar ou não. Os pecadores sem Cristo vão ser lançados também lá no lago de fogo, não depende da tua oração mudar o quadro dele mais. Só depende de Deus agora. Essas coisas nunca vai depender de nós. Tá? Como também a criação do novo céu e nova terra, não depende de nós, é só Deus que fez aquilo. Ele fez um negócio lá muito lindo, que a gente não sabe
ainda descrever como é que é o céu, o novo céu da terra, a gente tem uma noção, mais ou menos, por causa do rio que sai do trono de Deus. A Bíblia fala que passa no meio do jardim, na praça, e aquela coisa, noçãozinha, mais ou menos, do que é o céu. Mas descrever como é que está lá, ninguém sabe ainda, porque o negócio é mais profundo do que a gente pensa. Imagina. Mas se não dependeu de nós para Deus fazer aquilo, depende só unicamente dele. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora, está lá, trabalhando em prol de nós, a gente morar lá. Aleluia. Aleluia. Amém, querido. Amém. Vai ser glorioso, né, Deus? Vai valer muito a pena. Qualquer dor, qualquer aflição que a gente passa aqui, qualquer tipo de injúria, de calúnia, de blasfêmia que você sofre hoje, vale a pena. Vale a pena. O céu, a Bíblia fala algumas coisinhas do que Deus fez lá para nós. As árvores, a árvore que dá fruto, e fala do jardim. Tem gente que pensa que o céu vai ser uma coisa assim monótona, que a gente vai ficar o dia inteiro assim, a noite toda, que nem noite vai ter, mas vai ficar lá a vida inteira dando glória, 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 glória. Isso aí é uma força de expressão. Você não vai ficar lá apenas para dar glória, 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 glória. Não é disso, não. Aleluia, aleluia. Não, isso é uma força de expressão para você saber que o gozo do céu não vai ter fim. Aleluia. A adoração a Deus não vai ter fim. Amém, aleluia. Nós aqui provamos uma dosezinha do que é sentir o gozo do céu, quando falamos em língua, quando sentimos a presença de Deus chorando. Mas aquilo é uma coisa que você sai daqui, amanhã você já está lidando com as intempéries da vida, com os problemas, você já até lembra do culto, mas ali às vezes sufocado por problema. No céu não vai ter esse sufocado, mas vai ser constante o gozo. O gozo não vai cessar. É isso que a Bíblia diz. Pessoa, irmão, eu não vou nem dizer para você que você vai acordar com esse gozo, você não vai dormir. A Bíblia diz que não vai ter sol, que Jesus vai ser a luz lá, não vai ter. Jesus é o próprio, vai clarear tudo lá. A glória não tem fim. O gozo não tem fim. A beleza não tem fim. As maravilhas do céu não tem fim. Não é como você dormir cheio do Espírito Santo e acordar cheio de compromisso e já perder aquele gozo, aquela alegria. Não é. Lá não tem fim o gozo. Então não depende de você, não depende de mim. Agora, eu quero falar sobre algumas coisas que dependem de mim. E depende de você para você alcançar. Aí não depende só de Deus, depende também de você. Por exemplo, queria que você abrisse Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20. Para a gente alcançar. Quem achar dele? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Então não depende só de quem bate a porta, depende de quem quer abrir a porta também. Mas depende se eu quero abrir ou não. Amém, igreja? Amém. Lê de novo, porque isso aí é muito importante. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Olha só, o negócio é profundo. Aleluia. Ele está dizendo assim: eu quero cear. Tem uma ceia para cear contigo. Mas vai depender se você abrir a porta da tua casa. Então, coisas que não dependem mais só de Deus. Depende da ação de Deus com a ação humana. Um dia você abriu essa porta. Jesus entrou, ceou com você, você com ele. Como, pastor? Meu irmão, você quer coisa melhor do que você cear o gozo
de saber que você vai morar no céu com Cristo? Você cear a palavra de Deus que te conforta todo dia? Você cear a paz que o mundo não tem, mas você tem? Você cear a comunhão entre os irmãos, que é uma coisa linda, que a gente pode hoje olhar dentro do olho de um irmão, olhar dentro do olho de uma irmã, e falar assim: você é uma bênção de Deus, você é meu irmão em Cristo, você é uma pessoa que eu admiro, você eu posso te dar um abraço, porque eu tenho comunhão contigo. Você quer que seja melhor que essa, meu querido irmão? Glória, aleluia. Você poder olhar esse monte de gente aqui e falar assim: eu te amo em Cristo, você é meu amigo, você é meu irmão, nós somos uma família só, nós estamos aqui com o mesmo alvo, com o mesmo objetivo. Isso é uma ceia para nós. Eu vou cear com ele e comigo. Além dos dons, além do batismo do Espírito Santo, além do céu que já está prometido, preparado, além de todos os cursos que Deus tem para nos ajudar na hora da aflição, na hora do problema, tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas tem gente que não abre a porta. Dá uma lidinha também em Lucas 12, 8 e 9. E digo que todo aquele que confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Amém. Todos lá ouviram? Deu para ouvir? Deu para ouvir? Lê de novo, Marcelo. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Só até aí, só até aí. Olha a ação do homem. Eu o confessarei diante de Deus. Olha a ação de Deus. Aleluia. Aqui não depende só de Deus, depende do homem. Se você quer salvação da tua alma, tu tem que confessar isso diante dos homens, para que Jesus te confesse você diante de Deus. Agora, a sequência do versículo, irmãos. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Olha a ação do homem junto com a ação de Deus. Se você confessa, ele te confessa lá. Se você o nega, ele te nega lá. Não, esse não está escrito aqui não. Não, esse não quis. Não está aqui no livro. Aqui está João, Antônio, Manuel. Porque assim, Deus não precisa de sobrenome para saber quem ele está tratando. A gente não precisa, tem vários Antônio, tem milhares de Antônio, tem milhares de João, tem milhares de Maria. Mas Deus não precisa dessas coisas não. Deus precisa, só basta olhar, você já sabe, o João está aqui. Ele está aqui porque ele confessou o dízimo. A Maria, qual a Maria? Mas ainda tem tanta Maria. Não, mas eu sei qual a Maria está aqui. Eu sei, ele sabe, ele é onisciente, ele sabe qual a Maria está. E outra, lá no céu não vai ser Maria mais. E nem Antônio, nem José, nem Roberto. Tu vai ter um novo nome, não sei como vai ter. Amém, queridos? Agora, a ação do homem, em conjunto com a ação de Deus, olha o que acontece. Se me confessar, confesso lá. Se me negar, eu nego lá também. Então, coisas que não vai depender de Deus. Tem gente que fala assim: se Deus quiser me dar um cantinho no céu. Primeiro que no céu não tem cantinho. Me dá um barraquinho no céu. No céu não tem barraco não. Amém. Aleluia. É glória. Eu já morei em favela. Foi a primeira casa que eu consegui morar com a saber quarto, sala, cozinha, banheiro, numa favela. Eu pedi licença para bandido para entrar dentro de casa. Bandido sentado na escada da porta da minha casa, assim, num beco, eu dá licença, fazia assim, nem levantava, cheio de ar, mas eu vinha do trabalho, tinha que passar ali, era minha casa, era meu lugar, mas eles mandam no bairro.
Quer dizer, eu morei. Agora, eu vou dizer para vocês, lá no céu não vai ter isso não. Lá não. Eu não vou nem pedir licença para anjo nenhum. O anjo já sabe o que vai fazer. Eu já tenho meu lugar lá garantido. E é mansão, querido. É lugar bonito lá. Amém, querido? Amém. Então, são coisas que vão depender de nós. Não adianta que não depende só de Deus. Ah, se Deus quiser me salvar, bem. Se não quiser, não. Vai depender dele, vai depender de Deus. Tá? Vamos adiante. Josué 1, 7, 8. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Tá vendo? Olha que coisa impressionante. Você já parou para tentar nessa passagem aqui, que foi lida? Você não vê em nenhum momento Deus atribuindo a ele, somente a ele, o você se converter, o você ser, vamos dizer assim, o você mudar de vida, você, depois que aceitou a Cristo, depois que você se entregou para Cristo, a responsabilidade é inteiramente tua. Buscar a palavra de Deus, respeitar ela, ler, meditar nela, para que você seja bem sucedido, para que tudo corra bem contigo, vai depender de você, se você quer ou não. Você já viu aqueles crentes que aceita Jesus e pensa que só o fato dele aceitar Jesus, Jesus batizar com o Espírito Santo, e ele falar em língua, ele acha que já está tudo completo na vida dele? Eu falo em língua, irmão. Então fecha a Bíblia, rasga a Bíblia, porque você já fala em língua. Eu fui corrigir uma irmã, estou falando aqui porque é culto em ensino. Eu tenho mais liberdade para falar. Eu corrigi uma irmã de uma congregação, que eu passei por lá uma vez, e ela era porteira da igreja e era amaziada, não era casada legalmente no civil. E eu falei, irmã, a senhora não pode, a senhora morrer, a senhora está no inferno, a senhora está em pecado. Mas como que o senhor está dizendo que eu estou em pecado, pastor? Eu falei assim, mas eu estou dizendo, não, a Bíblia está dizendo. A senhora não casou legalmente no civil, a senhora está junta comigo, a senhora está em pecado de prostituição. Mas o senhor me respeita porque eu falo em língua. E outra, pastor, Jesus me visita e Deus falou comigo que é comigo. Eu falei, irmã, pode vir um anjo do céu e pregar outro evangelho. Eu fico com o que está escrito aqui na Bíblia. E vai colocando na cabeça da pessoa, você só quer falar em língua. É difícil. Palavra de Deus é tudo, igreja. Palavra de Deus não se substitui por nada. Pode acontecer milagre todo dia, mas se não tiver Bíblia no meio, eu rejeito, eu não quero isso para mim. Tem que ter resposta na palavra. Então, se prudentemente andares, se você fizer o que é correto, se você amar a Bíblia, se você respeitar a palavra, tudo aquilo que Moisés deixou escrito, se prudentemente conduzir, você será bem sucedido. Você pode ver que a responsabilidade está toda em cima da pessoa e não de Deus. Lê de novo, por favor, lê de novo. Todo o texto, de novo. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda,
para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Bem, igreja, a responsabilidade de quem? Deus vai agir segundo a tua ação. Deus vai agir segundo a tua obediência. Deus vai ajudar você segundo a tua determinação de querer mudar. Deus vai te abençoar segundo a tua determinação de querer obedecer. Deus vai ser contigo se você obedecer o que Ele mandou. Então a ação é conjunta, não depende só de Deus. Aleluia. Eu sou dizimista, pastor, e o devorador chegou lá em casa e roubou tudo. Tem que saber se o devorador é o diabo que está lá fora, ou se você está no papel de devorador, porque não adianta você ser dizimista e sair fazendo conta para tudo quanto é canto e achar que Deus tem obrigação de pagar tudo. A ação é conjunta. Isso. A ação é conjunta. Não depende só de Deus te abençoar. Depende de você ter prudência para agir. Depende de você ter inteligência, sabedoria para fazer as coisas. Se prudentemente, se você se dedicar a minha palavra, ouvir a palavra, tem pessoa que toma decisão que não é de acordo com os padrões bíblicos e depois se queixa de que o inimigo entrou. Ele entrou segundo a tua ação, segundo a tua atitude. Entendeu? Então, se você for prudente, se você for obediente, se você for fiel, se você for íntegro, se você quiser obedecer, você vai ter uma gama de bênçãos que vai acarretar nessa obediência, nessa vontade de servir, nessa vontade de obedecer, nessa vontade de cumprir os desejos de Deus. Então você vai ter uma gama de bênçãos que vai acompanhar isso. Agora, tu não ama a Bíblia, tu não lê a Bíblia, tu não está nem aí para a Bíblia. Para tu só está preocupado com quem vai dizer que é contigo. O profeta que vai vir e vai profetizar, chamar você e revelar você. Você fica quieto, o profeta vai embora. Eu quero ver se você vai ficar. E quem ama a Bíblia fica com Deus. Quem ama a Bíblia fica, o profeta vai embora e Deus fica. Amém, querida igreja? Amém. Deus fica. Leia, por favor. Leia, por favor. Tiago 1:22. Quem achar, leia, por favor. Tiago 1:22. Sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Esse será bem-aventurado. O camarada não tem nenhum compromisso com a Bíblia. Entra aqui e sai aqui. Se você quer ver uma coisa, eu vou dar uma experiência aqui, que eu vivi essa experiência há pouco dia. Para a gente terminar. Uma pessoa me pediu um conselho. Escute bem. É importante vocês ouvirem isso. Eu pensei bem no conselho da pessoa, na situação da pessoa, e dei o meu conselho como pastor de igreja. Mas não era aquilo que essa pessoa queria ouvir, não.
Ela não queria ouvir aquilo. Mas eu dei um conselho que eu julguei ser justo, correto, perante a palavra de Deus. Olha, irmão, eu acho que você deve fazer assim. A questão envolvia assim: um camarada chamou um fulano para trabalhar numa empresa. E quando esse fulano foi lá trabalhar e tudo, abriu uma porta para ele e tal. Trabalhou ali um tempo, e o negócio não funcionou como ele queria. E ele me pediu um conselho. Se ele saísse da empresa, no cargo que ele estava ocupando, ele deixaria o patrão na mão. E o patrão ficaria em maus lençóis. Mas se ele ficasse mais um mês ali, preparando alguém para suprir o lugar dele, nenhum sairia lesado. O patrão, que não foi muito fiel com ele, e ele também foi meio grosso, o patrão, vocês entenderam lá, mas sairia da melhor forma. Então, se eu, tá bom, eu fico um mês aqui, eu preparo alguém, eu me despeço do senhor, o senhor vai do teu lado, eu vou pro meu. Foi esse conselho que eu dei. Eu achei um conselho justo. Eu achei um conselho bíblico. Alguém abriu a porta para ele. Ah, mas não deu certo. Mas peraí, vamos ser justo. Aí não era aquilo que ele queria ouvir. Daqui a pouco ele me liga de novo. Ah, pastor, é o seguinte, é porque eu estou com uma porta de, se eu esperar um mês, eu vou perder um empregão que apareceu aí. E tem uma outra pessoa que já me ligou agora. Eu falei, olha, se eu fosse você, eu semearia no reino. Porque quem semeia pode. Deus pode abrir uma porta para você abençoada só porque você foi fiel. Alguém que um dia abriu a porta para você. E aí o que ele fez? Procurou outros conselhos. Ligou para outro pastor, e o pastor falou assim: nada, você é trouxa, se abrir uma porta, você corre. E ligou para uma outra pessoa, a pessoa falou a mesma coisa, dentro da lógica, está certo, você chora mais, chora mais, chora menos, quem pode mais. Se vira, cara, ele que se vira para lá, você se vira para cá. Aproveita a tua chance. E ele, na mente dele, era isso que eu queria ouvir. E foi, largou o patrão na mão, o patrão que se enrolou tudo, coitado. Deus vê essas coisas. Deus não é cego, não. Tudo que você semeia, você colhe. Conclusão: as duas portas de emprego que estavam na mão, não chegou até hoje. Já se passou mês, e o camarada está com conta para pagar. Se ele estivesse lá, sendo fiel ao patrão, até a Deus acima de tudo, ele teria hoje o saláriozinho na mão. O patrão faria o mesmo acordo que fez, daria lá umas coisas para ele, daria embora. E Deus abriria uma portazinha para ele melhor, porque Deus é justo. Aí tem gente que faz assim, despreza isso aqui, que é a Bíblia fala que Deus é de justiça, e depois reclama porque não está sendo abençoado. Despreza a palavra e depois se queixa da vida. Você não tem que se queixar da vida. Você desprezou a palavra, você desprezou o que é justo, desprezou o que é correto, desprezou aquilo que é uma coisa, uma semeadura boa que você podia fazer para colher amanhã. Você quer colher o quê? Você vai colher o que aí ligou para mim: tem umas contas vencendo, não sei o que eu faço. Eu falei: se eu estivesse trabalhando, eu tinha que ir. Posso fazer nada agora. Conselho eu te dei. Mas sabe qual é o problema das pessoas, queridos irmãos? É que todas as pessoas que te pedem conselho, ele já está programado para ouvir alguma coisa que satisfaça. Não satisfez, ele procura outro conselho. É igual a um moço que quer namorar uma moça. Pastor do céu,
Olha, Deus já me falou, já me revelou, já me deu sonho, visão e tal, televisão, deu tudo. Aí tu fala, não, pensa que ele vai aceitar? Vai nada. Ele vai procurar até um mosquito para profetizar para ele. Depois que a bomba estoura, aí vem. Aí depois ele ainda quer dizer como é que ele vai ser disciplinado. Não é para contar para ninguém. Não é para dizer porque meu pai vai me matar. Ainda quer ensinar o pastor como vai disciplinar. É assim que as pessoas estão vivendo. Bíblia, zero. Compromisso, zero. Aí, bênção, zero. Amém, igreja? Amém. Então, não rejeite a Bíblia por nada. Nem por revelação, nem por visão, nem por nada. Fique com a palavra de Deus. Ela é justa, ela te conduz. Amém, igreja? Vamos agradecer. Tem alguém que aceita Jesus? Ou voltar para Jesus? Tem alguém aqui que aceitar? Só que aceitar. Voltar? Vem aqui, meu filho. Vamos ficar de pé. A pessoa está voltando para Jesus num ponto de ensino, meu irmão. Nunca mais se divide. Tem mais alguém para Jesus? Mais alguém que quer voltar para Jesus? Ou aceitar Cristo como Salvador? Tem? Para você ser bem sucedido, ser abençoado. Vamos orar por essa vida? Vamos orar? Estenda as mãos para cá como se fosse seu filho. Querido Jesus, abençoa esse moço. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque bateu a porta. Obrigado, meu Deus, porque nesse coração tu vai ser árvore e aquilo que era escassez, aquilo que era bolota de porcos, aquilo que era chiqueiro do inferno, agora vai se transformar em banquete celestial. Eu te louvo, te agradeço, meu Deus, por essa oportunidade rica que o Senhor está dando a esse moço, em nome de Jesus. Muito obrigado, perdoa seus pecados, suas fraquezas, suas culpas, e lava ele com teu sangue, escreve o nome dele no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço nele, em nome da igreja. Seja abençoado, meu filho. Seja abençoado, em nome do Senhor Jesus. Viu? Deus tem muitas bênçãos na tua vida. Vamos ofertar, enquanto de pé mesmo, como estamos. Faça o que você puder fazer. Ao Deus do bem.
sangue. Deus vos abençoe, Cristo Jesus.